Olá, pessoal do sexto ano. Estamos aí para uma breve revisão sobre introdução à Roma Antiga. Vamos falar da localização, da formação, da sociedade e do expansionismo da Roma Antiga. Você sabe qual a localização da Roma Antiga? Lembra que sempre que a gente tem uma quase ilha, uma porção de terra que está pendurada no continente, a gente diz que é uma península. Lá na Grécia, que a gente já estudou, era a Península Balcânica, não era? Agora, para Roma, é a Península Itálica, que forma a Itália atualmente, aquela península em formato de uma bota, que estaria chutando uma fatia de pizza triangular, que seria a ilha da Sicília, não é? Muito bem. Você deve saber também que a cidade de Roma está numa planície, chamada de Lácio, da onde teria vindo o latim. Existe até um poema sobre a língua portuguesa que diz: ó, última flor do Lácio, não é? Muito bem. Saiba que nesta planície do Lácio tinha um rio chamado Rio Tibre. Não confunda com o Rio Tigre, que é da Mesopotâmia. Neste caso, é o Rio Tibre, com BR no meio. A Roma Antiga era banhada pelo mar Mediterrâneo, que lhe dava uma localização bem centralizada no mundo conhecido. Daí veio o ditado: quem tem boca vai a Roma. Era muito fácil chegar a Roma, porque Roma era o centro do mundo conhecido. E eles até apelidaram o mar que banha a Itália, o mar que banha a Península Itálica, de Mare Nostrum, o mar Mediterrâneo, aquele mar que está no meio de terras, lembra? Meio de terras, Mediterrâneo, banhava toda a Península Itálica, banhava as terras conquistadas pelo Império Romano. E eles deram um apelido para o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, o nosso mar. Saiba que o rio Tibre e a planície do Lácio ajudaram na agricultura de Roma, principalmente na plantação do trigo, que vai fazer com que o pão, a farinha, seja a base de boa parte da alimentação dos romanos. A gente vai ver mais para frente, inclusive na política do pão e circo. Temos aí a Península Itálica, temos em vermelho a planície do Lácio e Roma sendo cortada pelo rio Tibre, que ajudava muito na agricultura, e a planície é muito boa também para se plantar o trigo. Você lembra os povos que formaram Roma? Tem uma frase para você lembrar destes povos. O ET grita e late. ET, etruscos. Gr, de gregos. Ita, de itálicos. Late, de latinos. Saiba que os gregos deram uma grande contribuição cultural. Você fala: professor, mas os gregos moravam na Grécia. Sim, alguns gregos, após a diáspora, saíram em busca de outras terras, inclusive terras na Península Itálica, e trouxeram uma grande contribuição cultural. Quando a gente for prestar atenção na cultura romana, ela tem muitos elementos da cultura grega, às vezes com uma mudança de nome. As próprias lutas entre gladiadores têm muito dos Jogos Olímpicos. Se você for ver os deuses gregos, a religião grega influenciou muito a religião romana, a ponto de terem deuses praticamente idênticos com outros nomes. Zeus para os gregos vira Apolo para os romanos, Poseidon para os gregos vira Netuno para os romanos, e, enfim, Afrodite para os gregos, a deusa do amor, vira Vênus para os romanos, Ares, o deus da guerra para os gregos, vira Marte para os romanos, daí que vem a palavra artes marciais, artes do deus Marte, e assim por diante. Nós temos a contribuição dos etruscos. Os etruscos eram um povo bastante ligado ao uso dos cavalos, à guerra. Então, um jeito que você tem para usar uma gíria aí de vocês, os etruscos eram aqueles que estavam ligados com etreta, né? Etruscos eram os ligados à parte militar. E nós temos uma lenda aí que virou até o símbolo de Roma, uma loba que teria amamentado dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo, que depois que cresceram teriam fundado Roma. Você vai falar: não tem fundamento, esta lenda não pode ser verdade. Lembra que toda lenda é uma mentira que ajuda a entender a verdade? Poderíamos considerá-la como uma metáfora. A loba seria a parte mais selvagem, a parte mais guerreira ligada aos etruscos. Já os bebês guti-guti
estariam ligados mais à parte humana na formação de Roma, à parte de influência grega. Temos aí a loba, então, simbolizando a parte selvagem na formação de Roma, a parte guerreira dos etruscos, e os bebês, a parte humana, a parte da cultura ligada aos gregos. A sociedade romana era dividida em duas grandes camadas. É lógico que existia uma camada intermediária, chamada de clientes, e existia uma camada mais baixa ainda de escravos, principalmente escravos de guerra ou por dívidas, mas as duas grandes camadas eram dos ricos fazendeiros, chamados de patrícios, que tinham direito aos cargos no Senado, e a dos plebeus, os camponeses que trabalhavam para os patrícios, normalmente em situações precárias, até que por volta do século V a.C., eles fizeram a primeira greve que se tem notícia na história. Eles foram para um monte de Roma, chamado Monte Aventino, e se recusaram a trabalhar enquanto não fossem feitas leis que beneficiassem os plebeus. Entre essas leis que depois os patrícios tiveram que ceder, teve a lei que criava o direito de terem os tribunos da plebe, representantes dos plebeus no Senado, e também tivemos a lei Canuleia, que permitia que patrícios e plebeus se casassem, o que antes dessa lei era proibido. Os patrícios vão perceber que para acalmar os plebeus, ainda que de maneira paliativa, ainda de maneira que não desse certo sempre, eles fizeram a política do pão e circo, ou seja, distribuir um alimento barato, distribuir um alimento que era de baixo custo e também diversão com o Coliseu, com cristãos sendo devorados por leões gratuitamente como um espetáculo. Saiba que os patrícios então eram os ricos fazendeiros, os plebeus os trabalhadores. Nós temos o expansionismo romano. Saiba que o exército romano era baseado numa política de recompensas. Quando os soldados conquistassem novas terras, eles teriam direito a uma parte das conquistas. As terras ficariam com os generais, mas as riquezas que fossem conquistadas dos outros povos eram divididas entre os soldados. Isso era bastante motivante, pelo menos enquanto existiam terras para se conquistarem. O risco dessa estratégia é quando já é conquistado praticamente todo mundo conhecido. E os soldados têm que viver apenas de seu salário, do soldo. Daí vários soldados não querem continuar no exército, acabam abandonando o exército e isso vira um círculo vicioso. Ou seja, menos conquistas geram menos soldados conquistam ainda menos se houver alguma terra para conquistar, isso vai enfraquecendo Roma. Este enfraquecimento do exército causa um problema interno, não havia soldados para conter revoltas internas, revoltas de escravos, revoltas de plebeus exigindo mais direitos, e também gera um problema externo. Quando povos bárbaros começam a invadir Roma, não há um exército para fazer a defesa, ou não há um exército suficientemente forte para fazer essa defesa, e Roma acaba sendo desmanchado, o Império Romano acaba sendo desmanchado pelas invasões bárbaras, mas isso nós vamos falar mais para frente. Muito bem. O exército romano, então, ele era baseado nas recompensas, ele era muito forte, ele tinha uma estratégia chamada casco de tartaruga, onde os soldados ficavam parecido com esta imagem, os seus escudos os defendiam pela frente, por cima, contra flechas dos adversários, por exemplo, e eles atacavam em bloco. Realmente era um exército que fez inúmeras conquistas. Bom, essa é a nossa introdução à Roma Antiga. Se você quiser dar uma olhadinha nesses slides, eles estão em gg.gg/Roma Antiga Slides. Se você quiser dar uma olhadinha nesse vídeo de novo, indicar para alguém, ele está em gg.gg/Roma YouTube. E se você quiser testar os seus conhecimentos sobre Roma Antiga, com 5 testes valendo 2 pontos cada, que você sabe o resultado na hora mesmo, é só você acessar gg.gg/Roma Forbes. Espero que esse vídeo tenha ajudado bastante. Um grande abraço para todos.